e a propedêutica resgata um pouco o papel do médico na equação da relação médico-paciente. E traz para o paciente uma das coisas mais importantes, que é a grande expectativa que o paciente tem quando a gente vai ter uma atuação frente a ele, que é você demonstrar interesse por ele. Né? Então, muito mais do que acertos ou erros, o fato de você ter interesse, responsabilidade e afeto, isso faz com que a equação médico-paciente vai dar certo, independente de qualquer outra questão inerente à medicina. Né? E a propedêutica resgata um pouco isso. Então, muito mais do que algo gerador de hipóteses diagnósticas, não se esqueçam de que a propedêutica é um recurso fundamental para essa equação de relação médico-paciente. E muito mais do que ficar falando detalhes técnicos de exame físico e anamnese, isso está amplamente divulgado em qualquer livro de propedêutica, em múltiplas ferramentas aí de ensino. Eu quero passar para vocês o raciocínio que a gente deve ter à beira-leito. Tá? Isso acho que é muito mais interessante do que detalhes técnicos de propedêutica. E também a gente só vai aprender para valer propedêutica fazendo muita prática, né, à beira-leito. E nada como uma liga de febre reumática para a gente ter essa oportunidade. Então, a aula é uma aula sem slides. Eu não tenho nenhuma habilidade artística, mas eu acho que é mais produtivo a gente fazer o raciocínio passo a passo, eu falando e passando algumas ideias para vocês, escrevendo aqui no quadro branco do tablet. E eu vou abordar 4 tópicos, né? A estrutura básica do raciocínio diagnóstico que nós fazemos à beira-leito. Então, quando a gente está na frente do paciente, qual que é a estrutura básica do nosso raciocínio que nós devemos ter na tentativa de formular hipóteses diagnósticas, né? Na sequência, eu vou dar algumas dicas de anamnese, mas basicamente enfatizando as 2 linhas de raciocínio que nós temos, né? Uma linha reflexa e uma linha dedutiva. E é muito comum a gente fazer uma anamnese burocrática, sem raciocinar muito como que a gente está obtendo a informação. Então, eu vou dar uma dica, né, de como a gente deve refletir a retirada de dados, né, através da anamnese. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico sindrômico da insuficiência cardíaca, que eu acho que é o aspecto mais importante do exame físico. Ressaltar que o exame físico é bastante específico. Quando a gente encontra uma alteração que representa uma patologia, quase sempre ela realmente se confirma, ela existe, quando você faz outros testes. E, por fim, das causas de insuficiência cardíaca manifesta, é frequente, de 5% a 10% dessas causas, o paciente tem uma valvopatia, né? Em qualquer idade a gente pode encontrar a presença de valvopatia. E o legal da valvopatia é que a gente também consegue encontrar em pacientes assintomáticos. Quando eu digo legal, é que a propedêutica é um recurso diagnóstico útil em pacientes assintomáticos e também nos pacientes sintomáticos. Então, a gente vai relembrar um pouquinho alguns pontos da propedêutica, principalmente de valvopatias, né, que a gente consegue extrair pelo exame físico uma das causas de insuficiência cardíaca manifesta. Tá bom? Então, são esses 4 pontos, a estrutura básica, algumas dicas de linha de raciocínio na anamnese, alguma lembrança, né, de como você deve organizar a extração de dados do exame físico para fazer o diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca e, por fim, das causas de insuficiência cardíaca, a gente consegue captar uma pela propedêutica, que são as valvopatias. Então, a gente vai relembrar um pouquinho a estrutura dos sopros, né, para auxílio diagnóstico à beira-leito. Mas também lembrando que, através da propedêutica, a gente consegue flagrar pacientes assintomáticos, né, e fazer medidas aí de intervenção e de adequação do seu acompanhamento. Tá bom? Então, esse vai ser o tônus da aula. Eu vou aqui fazer a apresentação de tela, vou abrir o bloco de notas, e eu acho que vocês não vão me ver mais, vocês só vão ver aqui as minhas anotações. Pronto. Gabriel, tudo bem? Vocês estão me vendo? Oi, sim, eu tô vendo sim, aqui tá aparecendo, em vertical. Maravilha. Vamos lá. O tópico A, né, que é o primeiro tópico que a gente vai falar, é a estrutura básica do raciocínio, né, diagnóstico. Então, todo raciocínio diagnóstico vai ter uma sequência, né, de obtenção de informações, e raramente a gente vai escapar dessa sequência, né? Então, ela começa com a anamnese, que é sempre o ponto de partida, e na sequência eu vou dar algumas dicas sobre ela. Nós procedemos a um exame físico, e a gente vai ver que a anamnese é uma geradora de hipóteses, nós fazemos probabilidades pré-teste, e aí nós aplicamos o primeiro teste, que é o exame físico,
e vemos o quanto isso agrega, incrementa probabilidade diagnóstica que surgiu na anamnese. Nós devemos raciocinar assim. Então, em geral, a gente costuma fazer a anamnese e exame físico como coisas segmentadas, né? Acabei a anamnese, depois eu vou para o exame físico. Então, o primeiro conceito é a gente quebrar isso. Toda vez que você tiver um insight, a geração de uma hipótese, através da queixa que o paciente te contou pela anamnese, você vai esmiuçar isso e depois você vai aplicar um teste. O primeiro teste que a gente aplica é o exame físico. E nada impede que você volte para a anamnese e depois volte para o exame físico. E hoje em dia tem uma nova ferramenta agregando valor no exame físico, que é o POCUS. É a sigla em inglês, é um termo que acabou sendo consagrado, que é o ultrassom como extensão do exame físico, o Point of Care Ultrasound, né? Aqui não estamos falando de um ultrassom grande manuseado pelo radiologista através de uma prescrição médica. A gente está falando da complementação do exame físico, que começou com a nossa palpação, depois nós usamos instrumentos como estetoscópio, esfigmo, oxímetro, por vezes fundo de olho, né, através do oftalmoscópio, otoscópio, entre outros recursos que nós temos, e agora a gente vai agregar isso o ultrassom portátil, que ele traz uma série de informações muito interessantes em praticamente todos os sistemas, mas com destaque, que foram as primeiras evidências, né, do ultrassom manuseado pelo médico assistente, com destaque para o aparato cardiovascular e pulmonar. Mais pulmão, mas também dá muitas dicas do coração. Curiosamente, eu tenho o hábito de aplicar o ultrassom como extensão de exame físico no consultório, agrega pouco para diagnóstico de valvopatia, principalmente para quem fez liga, né, e para quem está fazendo liga, porque a gente vivencia muito sopros e a gente pega com muito mais rapidez a valvopatia, com bastante acurácia de qual a valvopatia e qual a sua importância anatômica pelo esteto. Mas a repercussão da válvula ela é mais pobre de ser captada pelo exame físico, que é a manifestação da insuficiência cardíaca secundária à valvopatia. Então, ela é mais limitada pelo exame físico. Lógico, quando eu encontro, tem. Mas quando eu não encontro, não afasta. E aí eu tenho dicas de complicadores associados à valvopatia, mais facilmente obtidas pelo ultrassom. Então, a cada dia que passa, a gente deve agregar o ultrassom, não para substituir de forma nenhuma, mas justamente para agregar valor diagnóstico. Esse é um teste a mais que a gente aplica após a realização da anamnese, como extensão do exame físico. O objetivo do ultrassom é dar uma resposta dicotômica. Então, eu fiz a hipótese diagnóstica, que o mecanismo da falta de ar referida pelo paciente é uma insuficiência cardíaca. Quando eu vou examinar, eu vou tentar procurar crepitação, estertores crepitantes bilaterais, e quanto mais para cima for essa crepitação, mais probabilidade eu tenho de ser causa cardíaca para essa dispneia e mais grave o paciente vai estar. E aí, quando eu faço o ultrassom, eu não faço o ultrassom e vejo o que eu encontro e depois eu faço o raciocínio. Ao contrário, eu fiz uma hipótese, acho que é congestão, então vou fazer o ultrassom de pulmão, onde eu encosto o esteto, agora eu vou encostar o ultrassom e vou ver se eu encontro achados compatíveis com congestão de causa cardíaca. E aí eu tenho um contexto clínico por trás. E no caso, é a presença das linhas B, né? Que podem ser vistas tanto no raio-x quanto no ultrassom, e quanto mais grossas, mais densas e mais prevalentes for essas linhas B, me respondem aquela pergunta dicotômica que eu fiz, né? A resposta que eu queria era dicotômica, sim ou não. Então, eu tenho congestão? Sim ou não? E aí o ultrassom agrega nisso. E aí eu vou aplicando o ultrassom para responder perguntas sequencialmente. Então, tanto o exame físico quanto o ultrassom, ele não deve ser feito burocraticamente. Você faz, se achar alguma coisa, depois você vê o que isso significa. Não, você já deve ter uma hipótese diagnóstica gerada pela anamnese, e aí você vai fazer um teste para ver o quanto que esse teste aumenta a probabilidade que você fez lá na anamnese. Então, esse é o início da avaliação do raciocínio diagnóstico, e isso aqui é o que a gente chama, em geral, de propedêutica. A propedêutica do dia a dia, em geral, envolve isso, né? Então, ela é o ponto de partida para praticamente todo o mecanismo diagnóstico. Os outros exames complementares que vêm a seguir, eles não substituem a propedêutica, eles agregam valor. E você solicitar exames desprovido de um contexto clínico, fazer o que a gente chama de uma shotgun approach, né? Faz um monte de exame e veja o que aparece, isso não está associado ao aumento da probabilidade diagnóstica. Pelo contrário, está associado à confusão diagnóstica, uso irracional de recurso e, frequentemente, tratamento inapropriado. Então,
O início do raciocínio diagnóstico é com a propedêutica. Ele não é substituível por exames complementares e não será no futuro substituído. Ele é o principal gerador de hipóteses, ele é extremamente custo-eficaz quando feito por uma pessoa treinada, e, além disso, ele é reprodutível, né? Você pode reproduzir momento a momento, com baixo custo, e isso está associado a uma maior acurácia diagnóstica. Na sequência, em geral, nós fazemos um eletrocardiograma, e hoje está tão fácil de fazer o eletro que praticamente ele já faz parte como uma extensão também do exame físico, né? Assim como o ultrassom. Um raio-x de tórax, né? E é comum depois nós termos outros exames, o eco, o ultrassom feito pelo radiologista de outros órgãos e sistemas, tomografia, ressonância, obviamente, paralela a tudo isso, os exames de sangue. Né? Existem exames de sangue que são feitos à beira-leito, né, como point of care. E a cada dia que passa, já teremos no futuro recursos de exames de sangue obtidos com uma estratégia tão simples como uma oximetria. Né? Só que ao invés de dar saturação de oxigênio, você vai ter a obtenção de um dado laboratorial. Isso já existe hoje, em 2020, e provavelmente deve, em curto prazo, já estar disponível para a prática médica diária. Então, o passo A, que eu queria lembrar para vocês, é essa estrutura básica do raciocínio diagnóstico. Comece sempre pela anamnese, ela vai ser a grande geradora de hipóteses, e aí nós vamos ter probabilidades pré-teste. Então, dando um exemplo prático, o paciente se queixa de ar. Você, na sua cabeça, abre duas grandes linhas, né, de probabilidades. Causa cardíaca para falta de ar e causa pulmonar para falta de ar. Existem outras, mas essas são as duas mais importantes. A causa cardíaca, de forma resumida, é a manifestação de insuficiência cardíaca, que é um diagnóstico sindrômico. E a causa pulmonar, existe uma série de possibilidades. Pode ser uma doença de via aérea, uma doença intersticial, um derrame pleural, um processo inflamatório agudo do pulmão, um processo agudo de pneumotórax, entre outras questões. E aí nós vamos fazer exame físico, e a extensão do exame físico com ultrassom, na tentativa de ver quanto que eu aumento de probabilidade para uma dessas hipóteses que eu fiz. Então, esse deve ser um mecanismo inicial de raciocínio. E depois eu agrego o valor com outros exames a depender da hipótese. Lembrando, nós não devemos fazer um shotgun approach, solicitar exames complementares desprovidos de um contexto clínico que me motiva a isso. Então, essa é a estrutura básica que vocês não devem esquecer jamais, e a propedêutica, além de ser anamnese, exame físico, né, um gerador de hipóteses, ela é um mecanismo de aproximação do médico do paciente, que é algo absolutamente fundamental para o bom andamento, né, da prática médica diária. E aí, o segundo passo que eu queria lembrar é basicamente a anamnese. Né? Então, quando a gente fala de anamnese, a gente perguntar para o paciente. Mas antes de perguntar, a dica que eu dou inicial para você é ouvir. Tá? Existem milhões de evidências na literatura mostrando que o médico ele é um especialista em interrupção da história com o paciente. A média é uma interrupção a cada poucos segundos. Porque, em geral, a anamnese acaba sendo algo burocrático. Né? Você quer que o paciente se enquadre numa estratégia, né, pré-determinada, e isso não é o que acontece. Nós não podemos esquecer de duas questões fundamentais. Primeiro, o sistema biológico humano é extremamente complexo. Então, raramente, uma mesma situação vai se manifestar do mesmo jeito sempre. E dois, os pacientes são extremamente diferentes. Existe uma grande variabilidade interhumana. Então, não é de se esperar que as manifestações sejam clássicas, típicas. Né? As manifestações são múltiplas possíveis. E interromper o paciente, a gente perde a oportunidade de fazer uma anamnese bem feita, traduzindo, de gerar hipóteses adequadas. Então, primeiro ouça o paciente e depois, né, você pergunta. Deixa o paciente esgotar toda a seu corolário de queixas, né? E aí, na sequência, você faz perguntas, mas não faça perguntas desprovidas, né, de um contexto. Veja qual foi a queixa principal do paciente, eu dei o exemplo ali de falta de ar, e aí faça perguntas mirando a hipótese que você gerou. Então, por exemplo, eu fiz a hipótese de insuficiência cardíaca. Então, eu vou fazer perguntas na sequência, mirando tentar responder essa primeira hipótese que eu fiz. Então, não faça perguntas burocraticamente, né? Tentando esgotar um sistema. Não faça assim. Veja a hipótese que você originou através do que o paciente queixou-se, veja quais são os leques de opções iniciais, né, que podem justificar essa queixa, e aí você faz perguntas
primeiro para tentar esgotar a primeira hipótese. E você vai e faça perguntas para a segunda hipótese. Nem que você volte para um sistema que você já tinha perguntado anteriormente. Tá? Em geral, a gente fica com a impressão que a gente precisa esgotar as perguntas relativas a um sistema, né? Por exemplo, queixas pulmonares, eu preciso esgotar e depois não voltar a ele. Não faça isso. Né? Então, responda as perguntas inicialmente para a sua primeira hipótese, volte para o paciente, ouça, pergunte novamente para tentar responder uma segunda hipótese e assim por diante. E depois a gente vai elencar, né, quais são as hipóteses mais prováveis que a gente foi fazendo. Esse raciocínio é óbvio, é uma coisa que a gente faz no dia a dia, talvez seja o ato médico mais feito, né, na nossa prática diária, a anamnese, mas uma coisa que não é óbvia é como que a gente extrai essa informação. Né? E nós temos duas formas de extração da informação. E é isso que eu gostaria que vocês mentalizassem toda vez que você for falar com o paciente. Se você está extraindo através da rota 1, ou se você está extraindo informação através da rota 2. A rota 1 é uma rota reflexa, é uma rota automática, é uma rota emocional, rápida, que nada mais é do que reconhecimento de padrão. Essa rota é extremamente utilizada na prática diária, por vários motivos. Nós estamos vivenciando um mundo de mensagens instantâneas, né? Então é muito comum a gente também instantaneamente já querer resolver o problema do paciente. E como eu falei, na passagem anterior, o paciente, o sistema biológico é extremamente complexo e os pacientes são extremamente diferentes entre si, existe uma grande variabilidade. Então, você usar apenas a estratégia reflexa, provavelmente isso vai ser inadequado. Ela é extremamente útil em situações com ameaça à vida, situações de emergência, em que não há tempo de você fazer algo dedutivo, não há tempo de você perder muito tempo. Então, um paciente que se apresenta com uma dispneia agudamente manifesta, com cianose central, uso da musculatura acessória, né, começando a ter rebaixamento do nível de consciência, não há possibilidade de você perder muito tempo para entender o que está acontecendo, você já precisa fazer uma intervenção. Então, reflexamente, você reconhece o padrão de uma insuficiência respiratória aguda e você já precisa tratar essa hipoxemia com ameaça à vida. Agora, essa estratégia frequentemente é translocada para um ambiente mais calmo, como, por exemplo, o consultório. E toda vez que você usa a estratégia reflexa no consultório e não usa a estratégia dedutiva, né, então a rota 2 é a rota dedutiva, é uma rota lenta, é uma rota de detetive, é uma rota paciente, racional. Essa rota que nada mais é do que você começar com identificação, queixa e duração, história pregressa da moléstia atual, antecedentes familiares, antecedentes pessoais, etc. Quer dizer, essa sequência que a gente faz é uma sequência dedutiva, porque esta sequência é menos suscetível a vieses cognitivos, que a rota reflexa, ela nos induz a mais vieses cognitivos. Então, toda vez que rapidamente você bate o olho em alguém, já sei o que é, isto é, você usou uma forma de raciocínio reflexo. Óbvio que isso não é excludente com uma consulta ambulatorial. Essas duas estratégias, elas se conversam ao longo da anamnese, só que existe uma tendência da situação emergencial você começar mais pela parte reflexa. E uma situação mais eletiva, como de consultório, você iniciar mais uma dedutiva. Qual um erro cognitivo habitual que a gente faz em consultório? Por exemplo, quando vocês vão passar um caso para discutir com o Dr. Marcelo Kirschbaum, o Dr. Jean, o Dr. Guilherme Spina, lá na Liga de Combate à Febre Reumática, quando vocês começam a passar o caso pelos antecedentes do paciente. O que significa começar a passar o caso pelos antecedentes? Em geral, na sua cabeça, está passando o seguinte raciocínio. Aí eu vou dar esses dados, aí eu já conheço o paciente, então, de certa forma, tudo aquilo que ele se apresentar, que ele se queixar, ou que você extrair de exame físico, vai ser consequência àqueles antecedentes. Isso é extremamente comum, só que isso é um viés cognitivo, né, em que você faz um erro através de um fechamento precoce da alça diagnóstica, você estigmatiza o paciente, faz um erro de ancoragem, você faz um viés de confirmação, você acredita que a causa daquilo é aquilo antes de testar, de fazer outros exames. E você fica induzido a tudo aquilo que você vai fazer acreditar como de forma reflexa você obteve. Então, use essa estratégia reflexa
né, rapidamente você já querer concluir o que está acontecendo por uma queixa isolada, por um dado isolado de exame físico, por uma face, né, que sugere algo, quando rapidamente você faz uma hipótese diagnóstica sem refletir muito, sem deduzir muito por que você chegou, é possível de ser feito, principalmente em situações emergenciais. Mas lembre-se, você vai estar mais suscetível a erros cognitivos. Tá? Então, o que eu gostaria de lembrar para vocês é que use reconhecimento de padrão, sem dúvida, nós temos que utilizar, mas guarde isso para complementar a estratégia dedutiva em consultório ou, predominantemente, em situações de emergência com ameaça à vida. Tá? Eu acho que essa é uma estratégia que a gente tem que refletir. E qual que é o problema, né, da gente refletir com erro reflexo, né, com estratégia reflexa? O problema é cair no erro cognitivo, eu fechar um diagnóstico sem ter a certeza desse diagnóstico, sem ter esmiuçado o diagnóstico. Então, o ideal após uma anamnese é que você... Estou apanhando aqui para pagar, gente. Já vou conseguir. O ideal é que a anamnese, após você fazer a anamnese, você gere um monte de hipóteses diagnósticas, e não que você tenha apenas uma e esteja muito convicto dela. Né? Toda vez que você falar, já sei o que é, você está sujeito a um maior erro diagnóstico do que se você falar, eu tenho 3 hipóteses, uma muito provável por causa disso, disso e disso, uma menos provável e outra muito improvável por causa disso, disso e disso. Então, o maior valor de uma anamnese não é acertar de primeira, é você fazer várias hipóteses e depois você raciocinar em cima delas. Tá? Então, esse era o dado que eu queria falar para vocês sobre a propedêutica, sobre a anamnese, né? É a forma de extração de informações através dessas rotas de pensamento, a rota reflexa e a rota dedutiva. Lembre-se, se você está, toda vez que você estiver conversando com o paciente, qual forma que você está extraindo a informação. Se você estiver extremamente reflexo, maior chance de erro cognitivo. Se você está muito dedutivo, menor essa chance. Óbvio, adeque a estratégia conforme o ambiente que você está. Um ambiente emergencial ou um ambiente eletivo. E às vezes a gente tem um ambiente intermediário, pacientes de enfermaria e etc. Tá bom? O terceiro tópico que eu queria lembrar para vocês é a respeito do exame físico. Né? Então, primeira grande keyword que vocês precisam lembrar, que o exame físico é extremamente específico. O exame físico é um teste diagnóstico, né? Então, quando eu fiz a minha probabilidade pré-teste da anamnese, eu vou aplicar um teste diagnóstico. Então, o primeiro teste que eu faço é o exame físico. Qual que é a grande vantagem dele, né? Todos os exames que a gente faz, eles têm sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, valor preditivo negativo. Então, quando a gente faz o exame físico, ele é um teste diagnóstico, né? E todos os exames complementares, eles têm sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo, né? Mas o que a gente quer, à beira-leito, é que quando o exame venha positivo, ele confirme a doença. Quando o exame vem negativo, ele afaste a doença. É isso que a gente quer, à beira-leito. É muito difícil a gente raciocinar com outros dados na prática médica. A gente sabe das características dos exames, das propriedades, mas na prática é muito difícil a gente fazer esse raciocínio com frequência. Existem algumas exceções, como, por exemplo, o exame físico, que eu falo para vocês que o exame físico é muito específico. O que significa? Quando eu encontro, tem. Mas quando eu não encontro, não afasta, ele não é muito sensível. Né? Quando eu faço, por exemplo, uma angiotomografia de coronárias e digo que ela é negativa, afasta praticamente a presença de doença aterosclerótica coronária, eu falo que o valor preditivo negativo é muito alto, ela negativa afasta a doença. Mas na prática, o que eu sugiro, vocês peguem o hábito de tentar refletir com likelihood ratio. O que é a likelihood ratio? Ela é derivada da sensibilidade e especificidade de um exame. E na prática, ela diz das pessoas doentes, né? Quantas vezes eu vou aumentar a probabilidade do diagnóstico, então o quanto que eu agrego a minha probabilidade pré-teste quando eu faço o exame para eu ter minha probabilidade pós-teste. Quer dizer, o quanto eu aumento da probabilidade diagnóstica quando o teste vem positivo. Então, por exemplo, naquele paciente que tinha a falta de ar, né, manifesta,
Supondo que eu tenha feito duas hipóteses, né? Falta de ar de causa cardíaca, falta de ar de causa pulmonar. 50% de hipótese para cada. Eu digo para vocês que uma likelihood ratio de um exame positivo é considerada alta quando ela é maior que 10. Então, por exemplo, isso significa mais ou menos que eu estou aumentando em 45% a probabilidade pré-teste. Isso, em média, quando um exame tem uma likelihood ratio maior que 10, isso significa que, em média, eu aumento a minha probabilidade diagnóstica em 45%. Então, se eu falar para vocês, o paciente estava com falta de ar, eu estava na dúvida, né, se era causa cardíaca ou pulmonar. Por exemplo, o BNP, ele tem uma likelihood ratio de 7. Então, ele não vai aumentar exageradamente, né, a minha probabilidade. O raio-x tem uma likelihood ratio de 5, se houver congestão. Então, não ajuda muito. Agora, por exemplo, a presença de linhas B no POCUS, né, tem uma likelihood ratio de 12. Quer dizer, ao fazer esse teste, eu aumento demais a probabilidade diagnóstica. Então, esse é só um exemplo de como a gente deve raciocinar, mas na prática, quando você for fazer um exame complementar, um ecocardiograma, um biomarcador, um exame de imagem, outro, pegue o hábito de tentar raciocinar, se esse exame vier positivo, o quanto que eu estou agregando na minha probabilidade pré-teste. E esse é uma parte, né, do nosso raciocínio diagnóstico. E o exame físico, eu posso lembrar para vocês que ele é bastante específico. O que significa isso? Quando ele vem positivo, basicamente eu confirmo a presença da doença. Então, qual que é o objetivo, então, do exame físico? Basicamente é fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca manifesta, né? Então, eu vou tentar, ao encostar no paciente, ver se ele tem manifestações de insuficiência cardíaca, que pode se manifestar de duas formas, de baixo débito e ou de congestão. E quando eu vou avaliar, eu inicio procurando sinais de diminuição do débito cardíaco. Por quê? Porque quando eu encontro um paciente com baixo débito, ele está grave. Como é que eu vou atrás de baixo débito? Através de sinais de perfusão. Então, o cardiologista, o Spina vai confirmar isso para a gente, ele começa a examinar no pé. Porque se o pé está bom, isso é uma dica de que a perfusão periférica está boa. Então, você tente palpar o pulso pedioso, o pulso tibial posterior, ver a temperatura do pé, leito ungueal do pé, tempo de enchimento capilar do hálux, né? Então, isso vai nos dar dicas de perfusão. Óbvio que a gente também pode examinar a mão, e a gente começa a ter alguns falsos positivos, né? Principalmente quando o paciente está gelado, tem a exposição ao ambiente, aterosclerose, etc. Mas, em resumo, a gente começa a avaliação através da avaliação de perfusão. Recomendo que vocês comecem no pé, depois subam para o braço e tentem ver se ele tem sinais de baixo débito, que são extremidades frias, né? Então a temperatura é muito importante, tempo de enchimento capilar aumentado, mais aí que 3 segundos, uma diminuição da amplitude do pulso, lógico que pode ter diagnósticos diferenciais, como obstrução arterial por aterosclerose ou obstrução ao fluxo, como é o clássico da estenose aórtica. Mas se você não tem essas informações, que você vai conseguir colher através da análise de outras informações, né? Isso é uma dica de baixo débito. PA, antes de você ficar hipotenso, a PA fica convergente. É aquele famoso 10/8, 9/7, né? Então, por que você fica com a pressão convergente? A pressão sistólica fica baixa pelo baixo volume sistólico ejetado, e a pressão diastólica fica alta pelo aumento da resistência periférica. Então, essas são dicas. A pressão convergente, ela é mais específica do que a hipotensão. A pressão sistólica, em geral, menor do que 90, em geral, dando dicas aí de baixo débito. Tá? Então, essas são a primeira coisa que eu vou atrás, é ver se o paciente está com baixo débito. Então, o que eu recomendo? Quando você começar a raciocinar o exame físico, quando a gente vai transcrever o exame físico, não comece a transcrição do exame físico com bag, corado, hidratado, acianótico, aniquitérico, tem uns 20 As, né? Depois eupineico, não sei. Esqueça isso, né? Esqueça isso. Isso agrega pouco valor. Reflete pouco qual raciocínio que você fez à beira-leito.
Aqui é uma compilação burocrática de achados de exame físico desprovidas, né, de uma linha de raciocínio mais detalhada. Então, o que eu sugiro? Que a primeira coisa que você coloque é quando você for descrever o exame físico, que nada mais é do que você descrever, escrever, né, digitar aquilo que você extraiu do exame físico, são sinais de perfusão, seja ela boa ou ruim. E esse dá a primeira dica do que você foi atrás. Quando você descreve a perfusão, você foi atrás da coisa mais importante de eu ver, primeiro ponto, que é para ver se o indivíduo está com manifestação de baixo débito cardíaco. E por que eu começo com má perfusão? Porque quem está mal perfundido está grave. Qual que é a vantagem do exame físico? Ele é específico. Isto é, se eu não tiver dados de má perfusão, não estou com a extremidade fria, não estou com tempo de enchimento capilar elevado, não estou com o pulso fino, não estou hipotenso, eu não afasto o baixo débito. Mas se eu tenho esse corolário de alterações, eu confirmo o baixo débito, porque o exame físico é muito específico. Então, comece a descrição do exame físico através de temperatura de extremidades, aspecto do leito umbial, tempo de enchimento capilar, pulso, amplitude de pulso, frequência cardíaca e pressão. Quando a gente fala sinais vitais, isso é muito vago. Eu aqui vou colocar sinais vitais inerentes a débito cardíaco. 2. Tente ver se o indivíduo tem congestão direita, isto é, sinais compatíveis com insuficiência cardíaca de ventrículo direito. Por quê? Porque até que se prove o contrário, quem está congesto à direita, o mecanismo que levou à congestão direita foi congestão esquerda, que é o dado mais importante na nossa prática médica diária de cardiologista, de avaliação cardíaca, né? É ver se o indivíduo tem disfunção do ventrículo esquerdo. Primeiro, através do débito cardíaco, e depois vendo se ele tem aumento das pressões de enchimento cursando com congestão pulmonar. E se ele tiver isso manifesto ao repouso, né, extremamente específico de insuficiência cardíaca. Só que é pouco sensível. Então, o erro que a gente faz de diagnóstico mais comum é quando a gente está com o paciente, examina o paciente, vê que os pulmões estão limpos e afasta a possibilidade de congestão, mesmo se ele estiver agudamente dispneico ou na sua frente dispneico. Então, o exame físico ele é específico. Se eu encontro estertor crepitante, eu confirmo a congestão. Mas se eu não, dentro do contexto clínico, né? Mas se eu não encontro, eu não afasto. E a congestão direita, ela é mais fácil de ser reconhecida do que a congestão esquerda. Por isso que é o segundo ponto, eu vou atrás de congestão direita. E como é que eu diagnostico? Principalmente através de estase jugular. Principalmente da veia jugular interna direita. Tá? A jugular externa ela é pouco alterada, ela é só alterada em estágios muito avançados, a jugular anterior, perdão. A jugular externa ela tem válvulas, o que atrapalha a interpretação. E a jugular esquerda ela deságua num ângulo diferente do que deságua a jugular direita, na inominada. Então, a jugular direita ela representa melhor a pressão do átrio direito, né? Que é o objetivo da gente ver aqui a estase jugular. Então, comece vendo com o paciente em 45 graus se ele tem estase jugular. E depois você vai para manifestações de congestão em outros lugares. Então, edema sacral, CIT, edema de genital, edema de membros inferiores. Tá? Então, quando um paciente tem estase jugular, tem ascite, tem edema sacral e edema de membros inferiores, o problema dele não está na cabeça e pescoço, abdômen, bacia e membros inferiores. O problema dele está no ventrículo direito. Então, pegue o hábito de não descrever o exame físico burocraticamente por sistemas. Pegue o hábito de, primeiro, mostrar como é que está o débito cardíaco, depois, você mostrou que você foi atrás de congestão direita e qual o raciocínio que você faz? Se tem congestão direita, até que se prove o contrário. Óbvio que tem causas de VD independente do VE, mas a maior parte das vezes que você tem uma disfunção de VD, esta causa vai ser a disfunção do VE. E, por fim, você tenta ir atrás de sinais de congestão esquerda, que nada mais é do que você fazer a propedêutica pulmonar e tentar ver se você tem estertor crepitante. Quanto mais para cima, sempre bilateral. Quanto mais para cima e bilateral for os estertores, maior a probabilidade dele confirmar a presença de congestão e maior a probabilidade do paciente estar mais grave. Tá? Então, a primeira dica aqui do exame físico
que a segunda vai ser para a gente relembrar as questões de válvula, é você organizar o seu raciocínio tentando fazer o diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca e não transcrevendo burocraticamente um exame físico através da compilação de informações por sistemas. Né? Então, o que eu recomendo? Como é que era o antigamente? Né? Como é que vocês fazem? Espero que vocês façam isso antigamente. BEG, corado, hidratado, cianótico, aniquitérico, afebril, aquelas coisas que vocês colocam. Depois vocês colocam sinais vitais, frequência cardíaca, pressão, frequência respiratória, etc. Depois põe cabeça e pescoço, aparato cardiovascular. Aí tem uma coisa que a gente já vai exorcizar, que é bulhas rítmicas, normofonéticas em 2 tempos, né? Não existem 2 tempos, a gente vai ver isso. Depois aparelho respiratório, depois abdômen, etc. Evite fazer isso. Então, quando você se propõe a extrair informações do aparelho cardiovascular no exame físico, organize primeiro. Vou escrever perfusão, depois eu vou escrever se tem congestão direita, depois eu vou ver se tem congestão esquerda. Tem que pegar o hábito de fazer isso. E aí eu vou fazer o diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca de baixo débito e ou congestão. Tá? E isso daqui me deixou claro qual foi o raciocínio que eu fiz quando eu examinei o paciente, que era responder essa pergunta. Né? O paciente tem insuficiência cardíaca, e interessante é que o diagnóstico sindrômico da insuficiência cardíaca é muito interessante de ser extraído pelo exame físico. Óbvio, nada disso é excludente com outras avaliações. Depois você pode fazer outros diagnósticos, mas quando você se propõe a responder aquela pergunta, o paciente tem insuficiência cardíaca, descreva a sua avaliação assim, porque essa foi a sua linha de raciocínio. Tá? Então, quando a gente vai fazer a propedêutica, o meu terceiro ponto era esse. Organize o seu raciocínio para fazer o diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca, evitando fazer burocraticamente aqui a descrição de sintomas e fazendo a progressão, né, do raciocínio através de perfusão, congestão direita e depois congestão esquerda. Certo? E, por fim, vamos relembrar, talvez a parte mais interessante da propedêutica cardíaca, que é a captação, através do exame físico, de uma das causas de insuficiência cardíaca, que é o de as valvopatias. Né? Óbvio que aqui eu só vou dar um aperitivo, né? Uma lembrança. Vocês já sabem muito disso. Mas o que eu queria lembrar para vocês é sempre raciocinar a valvopatia com o quadrado do saber. Né? Então, aqui você tem a válvula aórtica e aqui a válvula mitral. Né? Aqui é a base e aqui é o ápice. Né? A aórtica é a base e a mitral é o ápice. Aqui a gente tem a sístole e aqui a gente tem a diástole. Nada mais é do que na sístole eu palpo o pulso, e na diástole eu não palpo o pulso. Então, a gente tem que pegar o hábito de auscultar ao mesmo tempo que a gente palpa o pulso. Às vezes dá para fazer com tranquilidade no pulso periférico, mas o ideal é você utilizar um pulso central carotídeo. Você tem uma maior acurácia, né, da percepção tátil do pulso. Sempre refletir o que está na sístole e o que está na diástole. Né? Sempre refletir o que está na sístole e o que está na diástole. E aí você tentar lembrar as duas características mais importantes do sopro, que é o formato dele e o timbre. Óbvio, o foco, a intensidade, outros detalhes são importantes, mas o mais importante de tudo é você tentar reconhecer o foco, o formato do sopro e não o foco dele. Vou dar um exemplo. Atenção que eu não vou errar a frase. O foco mitral é ótimo para ouvir o foco aórtico. É extremamente comum os sopros aórticos irradiarem para o mitral. Então, o fato de você ouvir um sopro no foco mitral não implica necessariamente que seja um sopro de válvula mitral. Pode ser uma manifestação do sopro aórtico irradiado para a mitral. E a gente vai diferenciar isso predominantemente através do formato e depois pelo timbre do sopro. Né? Então, o sopro sistólico de estenose de focos aórticos é a estenose aórtica. E o sopro diastólico aórtico é a insuficiência aórtica, que vocês estão cansados de saber. O sopro sistólico no foco mitral, né, é a insuficiência mitral, e o sopro diastólico é a estenose mitral. O sopro talvez mais fácil de ouvir é o sopro crescendo e decrescendo do foco aórtico, que é o sopro típico, né, da estenose aórtica, que é a ejeção
através das valvas semilunares, e aqui no caso, através da válvula aórtica. Tudo aquilo que a gente fala na câmara esquerda, a gente tem uma correlação idêntica na câmara direita, né? O sopro de estenose aórtica, ele terminando aqui, né, quanto mais tardio é o pico da estenose aórtica, mais grave, né, é a manifestação dessa valvopatia, que foi a dificuldade do ventrículo em vencer uma estenose mais grave. Então, quanto mais tardio o sopro, mais grave essa é a estenose aórtica. Tá bom? Bom, na insuficiência aórtica, o sopro ele decresce, né? Então, é um sopro que decresce, e ele tem esse formato decrescente porque no início da diástole tem muito sangue na raiz da aorta. Então, quanto mais sangue, mais pressão, quanto mais pressão, mais gradiente entre a aorta e o ventrículo, mais vibração acústica, então o sopro é mais intenso no início da diástole. E à medida que o sangue vai indo da aorta para o ventrículo, você vai diminuindo a pressão na raiz da aorta, vai diminuindo o gradiente de pressão aorta-VE, e vai diminuindo a vibração acústica, então o sopro vai caindo, tá? A insuficiência aórtica, o mais importante não é tanto a intensidade do sopro, né? É a distância que o sopro ocupa na diástole. Então, o sopro muito protodiastólico, ele é um marcador de uma insuficiência aórtica discreta, um tum-pá, tum-pá. Um sopro até a mesodiástole, um marcador de insuficiência aórtica moderada, tum-pá, tum-pá. E aí que ocupa toda a diástole, é um sopro holodiastólico, é um marcador de insuficiência aórtica importante. Tum-pá, tum-pá, né? Aquele que vai até o final. Lembrando que a estenose aórtica dá uma manifestação periférica de um pulso parvus et stardus, e a insuficiência aórtica da manifestação periférica de alto volume sistólico ejetado. Então, são pulsos amplos, pressão divergente, dança das artérias e todo aquele sinal, aqueles sinais propedêuticos habituais. E, para terminar, a insuficiência mitral tem um formato clássico de um sopro em platô. Por que o formato é em platô? Né? Porque durante toda a sístole do ventrículo, a pressão do ventrículo é maior que a pressão do átrio. Então, a regurgitação do ventrículo para o átrio ela é uniforme durante o ciclo cardíaco. Diferente da estenose aórtica, em que o ventrículo precisa vencer a resistência aórtica, ele demora mais para isso, e só vai conseguindo conforme a maior contração do ventrículo no ciclo cardíaco. E na insuficiência mitral, não. Né? O aumento da pressão do ventrículo é sempre maior do que na do átrio, na sístole, então ele regurgita uniformemente do ventrículo para o átrio esquerdo. E a estenose mitral é um sopro que decresce e cresce, precedido por um estalido, né? A válvula mitral ela fica muito espessada, calcificada, então na diástole ela é precedida por um estalido de abertura da válvula mitral. E aí, assim, com um raciocínio similar da insuficiência aórtica, no início da diástole, a pressão no átrio está muito grande, e devagarzinho ele vai enchendo o ventrículo, vai diminuindo o gradiente átrio-ventricular, então a intensidade do sopro diminui. E no final da sístole do ventrículo, nos pacientes em ritmo sinusal, você tem o reforço pré-sistólico, né? Então, o sopro da insuficiência mitral clássico é um shta, shta, em platô, né? E o sopro da estenose mitral clássico é trubu, trubu, né? Esse tru é o estalido de abertura da válvula, que é o clique que ela faz na diástole, pelo seu espessamento, que fica um ruflar, que é o timbre, né, característico do sopro, e depois em quem não está em fibrilação atrial, em quem está em ritmo sinusal, esse reforço pré-sistólico. E, para terminar, quando você for descrever um sopro, evite ao máximo ficar falando bulhas rítmicas normofonéticas, né, em dois tempos. Por que a gente deve evitar isso? As bulhas rítmicas, eu acho que talvez seja a única coisa aceitável dessa transcrição, porque realmente elas podem estar rítmicas, lembrando que pacientes com valvopatia mitral têm uma maior chance de arritmia e o pulso ficar arrítmico, mas escreva primeiro B1 e reflita como é que está B1. B1 hipofonética, B1 hiperfonética ou B1 normofonética. Uma dica, se você ouve mal a B1 no foco em que ela deveria ser melhor audível, isto é, no foco mitral, ela está hipo. E se você ouve B1 alta, fora do foco onde ela deveria ser audível, isto é, no foco aórtico, ela está hiper.
Na sequência, diga o que tem na sístole e descreva o sopro, se ele é crescendo e decrescendo, típico de sopro ejetivo em válvulas semilunares, estenose aórtica e estenose pulmonar, ou se é um sopro em platô, que é típico de insuficiência de válvula mitral, assim como insuficiência de válvula tricúspide, e lembrando também que a CIV pode dar um sopro em platô, tendo em vista que a pressão do ventrículo esquerdo durante toda a sístole é maior que a pressão do ventrículo direito para quem tem a comunicação interventricular. A B2, você descreve, dizendo também se ela é hipo ou hiper, raciocínio similar da B1, e depois você descreve o que tem na diástole. Se é um sopro que decresce, isto é, típico de regurgitação por válvula aórtica ou válvula pulmonar, insuficiência aórtica ou insuficiência pulmonar, e um sopro que decresce e cresce, para quem está em ritmo sinusal, né? Típico de estenose mitral, e é muito difícil de ouvir estenose tricúspide. Uma coisa interessante, para quem tem estetoscópio não eletrônico, você ausculta praticamente todos os sons com o diafragma, né? E você usa a campânula do esteto basicamente para ouvir sons de baixa frequência, né? Então a campânula, você ouve sons de baixa frequência, que é B3, B4, estenose mitral, estenose tricúspide, e também sopros arteriais. Quando você vai ouvir um sopro femoral, carotídeo, você usa mais a campânula e não o diafragma. O diafragma pega sopros de alta frequência, aqueles que são oriundos na câmara de alta pressão. E a campânula pega sopros de baixa frequência, aqueles que são oriundos de câmaras de baixa pressão. Então, para terminar, eu queria lembrar esses 4 pontos mais uma vez, que a gente relembrou. Vou voltar aqui para a imagem. Pronto, vocês estão me vendo? Então, aqui para a imagem, eu queria lembrar justamente esses 4 pontos, né? Vocês lembrarem qual é a estrutura básica, né, do raciocínio diagnóstico. Ele começa com a anamnese, exame físico, e hoje entrou o ultrassom point of care como extensão do exame físico. Lembre sempre a anamnese como um gerador de hipóteses. Ouça primeiro e depois faça perguntas, mas faça perguntas para tentar esmiuçar, né, as hipóteses que surgiram nas primeiras falas do paciente. E aí aplique testes. E o primeiro teste que a gente aplica é o exame físico, e depois podemos começar a utilizar outros recursos, como oximetria, ou aparelhos, né, e o próprio ultrassom point of care. Segunda coisa que eu queria lembrar era da anamnese, né? Então, pegue o hábito de ouvir mais do que interromper mais, e veja quando você está extraindo as informações, se você está mais reconhecendo o padrão ou se você está sendo mais dedutivo. Lembrando de aplicar reconhecimento de padrão em situações mais emergenciais e dedutivo em situações mais eletivas. Siga aquela sequência típica da anamnese e faça o máximo possível de hipóteses, e não tente acertar apenas uma. Essa é a melhor estratégia que você tem de ser eficaz, né, durante a sua avaliação propedêutica. O exame físico, quando você for examinar, veja primeiro o diagnóstico sindrômico de insuficiência cardíaca, né? Perfusão, congestão direita e congestão esquerda. Perfusão, quem está mal perfundido está grave. Congestão direita, até que se prove o contrário, quem está com gesto à direita está com gesto à esquerda. E congestão esquerda, o dado mais importante que a gente tem, a congestão pulmonar, ela é pouco sensível. Então, se eu não encontro, não afasta, né? E, por fim, das causas de insuficiência cardíaca, a gente deve lembrar que 5 a 10% é uma valvopatia primária. E a gente extrai isso também através da propedêutica, através do sopro. Um dado interessante, quando você for começar a ausculta, comece no foco aórtico acessório. Se o paciente tem um sopro, ele irradia para lá. É um dos melhores focos para a gente começar a propedêutica. Você deve fazer uma ausculta que transcende os focos habituais, ausculte todo o tórax, né? Descreva o sopro que você está ouvindo primeiro, B1, depois B2, depois o que tem na sístole, depois B2, depois o que tem na diástole. E aí, quando você for transcrever e digitar o exame físico, faça exatamente conforme esse raciocínio. Diga como é que está a perfusão, depois diga se tem sinais ou não, e negue quando não está, negue, porque deixou claro que você avaliou, negue se tem sinais de congestão direita, depois se tem sinais de congestão esquerda. Diga o que tem na B1,
depois o que tem na sístole, depois o que tem na B2, depois o que tem na diástole. E aí, com isso, você foi mais eficaz na sua avaliação física. E, na sequência, você vai abrir mão de outros testes complementares, eletro, raio-x, eco e tudo mais. Mas como é que você vai pedir esses testes? Baseados nas hipóteses que você fez através dessa propedêutica, que você já fez o primeiro teste, que foi o exame físico, e aí você vê o que sobra, o que é relevante. E aí, quando você for aplicar esses outros testes, tente, através da literatura médica, entender um pouquinho melhor que teste você está fazendo e quanto isso vai agregar na sua probabilidade pré-teste. Aí, uma vez, quando você chegar na maior probabilidade pós-teste, quer dizer, das queixas, qual que é a principal hipótese diagnóstica, aí você está apto a começar a fazer uma estratégia de tratamento para esse paciente. Então, Espina, era isso que eu queria passar para vocês. Desculpa as duas quedas aqui, eu sei que atrapalhou um pouquinho o fluxo de ideias. Estou à disposição se vocês quiserem trocar alguma ideia, discutir algum assunto. Vai ser um prazer para mim. Ô, Guilherme, Tarso, deixa eu só interromper rapidamente. Em primeiro lugar, parabéns, Tarso, sempre um prazer estar junto com você. Mas só para os residentes sempre me perguntam, né? É isso que a gente sempre enfatiza a história da descrição do exame físico. E eu acho que só passou batido, desculpa até falar abertamente, ou pelo menos foi pelos cortes, talvez eu perdi, mas acho que é importante deixar registrado para eles. Você levantou a bola da história dos 2 tempos na descrição do exame físico, acho que você acabou não enfatizando nesses cortes. E eles sempre ficam com essa dúvida e com a pulga atrás da orelha, e é sempre curioso. Se puder só ter mais um minutinho para falar isso. Desculpa aí, Guilherme, desculpa, Tarso, pela interferência. Não, pô, se quiser explicar, João, continua. Não, vai firme, Imagina, quem sou eu? Vai lá, desliguei. Para quem não conhece o João também é um querido colega, ex-aluno da faculdade, e foi da Liga também, foi preceptor de cardio, um dos melhores amigos que eu tenho, uma das melhores pessoas que eu conheço, e também está lá no bloco de válvula com a gente. Evitem falar, né, bulhas rítmicas ainda vai. Normofonéticas, a gente escreve de reflexo, a gente não refletiu como é que estão as foneses. Então, reflita antes de escrever normofonéticas. Quem não tem nada cardíaco, em geral, vai estar normofonética mesmo. Mas, principalmente, em quem tem queixa cardíaca, esmiúce um pouquinho antes de você escrever isso. Por isso que eu recomendo que você escreva B1, que tem na sístole, e B2, que tem na diástole. Uma coisa interessante, em todos os livros de propedêutica está escrito bulhas rítmicas em 2 tempos, né, como o João falou. E, basicamente, todos os pacientes têm 2 tempos, né, sístole e diástole, exceto aqueles parados em assistolia, que vão ter um tempo só, né. Então, evite escrever isso. Mas eu queria dizer bulhas. Então, diga bulhas, porque é possível o paciente não ter a primeira bulha, ter a segunda e ter uma B3, por exemplo. Ele tem 2 bulhas, mas não significa que as 2 bulhas que ele tem é B1 e B2. Então, agrega praticamente nada você ficar escrevendo. Bem lembrado, João. Então, evite falar isso, né? Como é que você deve escrever, então, a propedêutica? B1, o que tem na sístole, B2, o que tem na diástole. Tá, João, boa lembrança. Tarsão, tá escutando aí? Estou escutando, mestre. Acho a minha aula assim, excelente. Eu gostei muito, apesar das adversidades, como você sempre diz, ninguém consegue derrubar a gente, entendeu? Mesmo com todas as adversidades, a gente supera isso. Foi lindo que você fez uma conjunção do tradicional e do novo, né? De aula na pedra, aula na lousa e essas plataformas modernas. Então, isso é igual a propedêutica. Eu acho que a gente, às vezes, o pessoal que fala, não, mas esse negócio de fazer ultrassom aí é trapacear, né? É meio sacana. Para que você vai fazer isso, né? A gente tem que lembrar que quando nasceu o esteto do Laennec era para você não pôr o ouvido no peito do paciente diretamente, né? Então criticavam o esteto porque o esteto era um distanciamento entre você e o paciente, né? Que absurdo usar esteto, né? Esteto você está se distanciando do paciente. Então eu acho que a gente não pode ter medo do moderno e tem que ter os conhecimentos do passado para aperfeiçoar a arte, né? E com as novas tecnologias, assim como a gente está fazendo com essas plataformas aqui. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, estou à disposição. Não tenho tempo aqui, estou
Estou pela liga hoje, tá? Quanto tempo vocês precisarem, estou à disposição. Isso, lembrando para o pessoal que está no YouTube, é só mandar as perguntas por lá, que a gente consegue transcrever aqui para o professor Tarso responder. E também lembrar mais uma vez que a gente vai gravar essa aula, né, e vai colocar no YouTube, então qualquer dúvida que surja, acho que seria bacana vocês divulgarem para os colegas, né, trocar uma ideia sobre a aula, discutir os pontos que o professor Tarso comentou, e daí qualquer dúvida que surgir, pode mandar nos comentários lá, ou direto no nosso Instagram, que é @liga combate a febre reumática, que a gente entra em contato com o professor Tarso e devolve a resposta para vocês. Não é bem dúvida, professor, mas é que não, pelo menos aqui para mim, deu uma travadinha no finalzinho, quando o senhor estava falando da parte das bolhas em 2 tempos. Aí, se puder dar uma repetida. Lógico, Vinícius. Gente, desculpa essa travada, realmente não tem a ver com maquinário aqui, tá? Ontem aconteceu o mesmo lá no Encore, infelizmente. Acho que os sistemas estão muito carregados, o tráfego de dados, eu sei que está um pouco difícil. Quando a gente fala bolhas rítmicas em 2 tempos, o que isso queria dizer? Eu gostaria que vocês não utilizassem mais esse termo, né? Que o paciente tem 2 bolhas, né? Só que, eventualmente, você está com a B2 e uma B3, e você não ouve a B1. Por exemplo, uma insuficiência mitral primária, uma rotura de corda, o paciente evoluiu com uma insuficiência mitral importante, com disfunção de ventrículo, ele desadaptou, entrou em insuficiência cardíaca manifesta, e você não ouve a B1, porque ele tem uma rotura de corda, não tem coaptação das cúspides, não existe aceleração e desaceleração nítida de sangue ali na cúspide, então não forma B1. Você tem B2 e é possível de você ter uma B3, que é um barulho que surge quando o ventrículo tem uma sobrecarga de volume, ele tem uma torção no seu próprio eixo, essa aceleração dessa coluna de sangue em um ventrículo grande e fraco, com pouca complacência a volume, dá um barulho de B3, e ele tem 2 bolhas, mas não necessariamente são 2 bolhas normais, né? Uma delas, inclusive, é patológica. Então, agrega muito pouco a gente escrever bolhas rítmicas normofonéticas em 2 tempos, né? Bolhas rítmicas, ok, mas lembre de escrever arrítmicas, às vezes a gente escreve tão rápido que esquece que podem ser arrítmicas. Normofonéticas, quando a pessoa não tem queixa cardíaca, em geral são normofonéticas, mas quando ela tem uma cardiopatia estrutural, uma insuficiência cardíaca, valvopatia ou outras questões, frequentemente as bolhas são alteradas e a gente escreve de reflexo, sem raciocínio por trás, e todos os pacientes estão em 2 tempos, né? Sístole e diástole, exceto aqueles parados. Então, a gente usa 2 tempos, querendo dizer bolhas, mas acaba tendo um significado errôneo para agrega praticamente não há valor. Evite esse tempo, se quiser falar da diga, que na sístole, B2, o que tem diástole. Esse é um jeito mais elegante que diz um pouco mais claro, né? O que a gente está querendo demonstrar ali com a escrita do exame físico. João, obrigado pela presença, viu, mestre? Uma honra te ter aqui, viu? Obrigado, doutor Tarso. Acho que mandaram uma pergunta aqui no YouTube. Eu vou falar para o senhor agora, tá bom? Deixa eu só ligar aqui, para todo mundo escutar. Vou repassar a pergunta que tem no YouTube. Franel TM que perguntou: em que afecções é mais comum o surgimento de B3? O B3 é esse barulho que surge quando o coração tem uma má complacência volume, isto é, abre a válvula ventricular, do ventrículo direito, né, no ventrículo esquerdo, você pode ter uma B3 de D ou de VE, a mais comum é de VE. Quando você abre a válvula mitral e tricúspide, o coração recebe aquela coluna de sangue que estava no átrio, e quando ele está, em geral, grande e fraco, em geral, né, ele faz um movimento sobre o seu eixo, tolera mal essa coluna de sangue, tem um aumento das suas pressões de enchimento e causa uma torção no seu eixo, dando um barulho típico, né? Você tem uma aceleração e desaceleração, dando um barulho típico. Está embaixo dele, né? E para compensar, ele precisa taquicardizar. Então, por isso que, em geral, a presença de terceira bolha é na vigência de taquicardia, por isso que se chama de galope ventricular. Então, a terceira bolha fica tu, 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 né? E
quando o paciente está taquicárdico, lembra o galope. Né? Então, em geral, é assim que a gente consegue captar. É um sinal pouco sensível, vai ser muito incomum na prática de vocês, mesmo se forem cardiologistas em ambulatórios de especialidade de cardio. Porém, é extremamente específico e marcador de mau prognóstico em praticamente todas as cardiopatias estruturais. Então, ele é um marcador de coração grande e fraco. Lembrando que é possível, mas não comum, é menos comum do que tinha nos livros antigos, a presença de B3 durante o crescimento, adolescência, por uma falta de adaptação do coração no crescimento, e uma B3 fisiológica e não patológica.